você está vendo aqui, ó, chegou, eu não fiz muitos, né, eu fiz poucos exemplares. Na verdade, agora eu estou vendendo sem estoque, né. Eu estou fazendo esse livro aqui e lá outros livros meus, e esse é um livro interessante, porque ele é um livro sobre, o guia definitivo da pregação expositiva. Aqui você vai aprender a fazer pregação expositiva numa linguagem tão simples que até o Davi Monteiro, ele consegue entender, né. Apesar de toda a sua heresia, apesar de toda a forma que o Davi tem de falar as bobagens que ele fala, né, mas aqui a linguagem é tão simples, é tão direta, é tão tranquila, que até o Davi vai aprender a fazer pregação expositiva, tá bom? E olha que legal, aqui, ó, nessa parte final aqui, ó, tá vendo? Tem um bônus. É o uso da inteligência artificial na pregação expositiva. Tem 2 prompts aqui extraordinários para você usar e agilizar o processo de um esboço de pregação expositiva, com uma exegese já embutida ali, que a IA vai fazer. Eu uso o prompt também, pastor. Oi, que prompt que você usa? Eu boto assim, prepare uma pregação em cima de Gênesis, aí eu coloco o texto. Ah, então, mas esse aqui Tô não é brincando. simples não. Olha, hein, esse aqui não é um prompt interessante, você vai gostar, entendeu? Você vai usar de verdade, é para você preparar a heresia não, tá? Entendi. Nesse método aqui, é o método que eu criei, chamado pregação Eu expositiva uso nota eu uso 10. para pesquisar fonte de eu uso Hã, fala aí. eu uso para pesquisar fonte de contexto histórico. Ah, legal, legal. Tem que ter cuidado, Eu né, bo que nem eu sempre eu escrevo eu escrevo eu peço. Não, na verdade eu pesquiso a fonte, eu não pesquiso nem o co eu não falo assim, qual é o contexto histórico, mas eu pergunto qual é a as fontes que eu posso utilizar para achar o contexto histórico, e às vezes eu acho alguns artigos interessantes, né, artigo reformado, ou então dá indicação de algum livro que eu tenho. Se eu não tiver é complicado, né, senão é um livro pra cada pregação. pois é, aí Mas, é complicado. eu uso assim, nesse sentido. Então, você sabendo usar, né, não dá para confiar 100% em inteligência artificial, então você tem que saber como usar, entendeu? Você tem que saber e até a questão ética também, enfim. Nesse livro aqui eu trabalho tudo, até falo da questão ética, prós e contras do uso. Tenho 2 prompts aqui, né, um mais simples, que mesmo assim vai depurar mais para você, se você for usar, e um prompt mais complexo, esse sim, tem embutido ali no prompt todo um trabalho de exegese, até mesmo de análise, de crítica textual, tanto para Antigo quanto para o Novo Testamento. É bem interessante, vale a pena você conhecer. Mas o diferencial desse método aqui, é o método que eu estive trabalhando e criando, é o método chamado pregação expositiva nota 10. E nesse trabalho aqui, para preparar esboços de pregação expositiva, você vai usar os 3 Cs, entendeu? Você vai usar os 3 Cs. Você vai usar o primeiro C, que é a clareza, é aí que entra a parte da pesquisa histórica, cultural, até mesmo a pesquisa linguística, né? É o primeiro C, que se chama clareza. E nessa parte você vai explicar no púlpito, de modo claro e objetivo, né, toda essa parte que o público precisa entender para poder entender a mensagem que você vai pregar lá. É a parte de clareza, porque é a explicação do texto bíblico de um modo claro, direto, objetivo e que alcance o coração. Nessa parte do coração, é o segundo C, dos 3 Cs, né? O primeiro C é clareza, o segundo C é conexão. Nessa parte da conexão, você vai aprender a como alcançar o coração do seu ouvinte, já que agora ele já entendeu o texto com clareza, daquilo que você explicou. Então você explica com clareza, entra para a parte de conexão, e como você vai fisgar o coração do seu ouvinte e fechar com o terceiro C. O terceiro C é lá no final, que é o C de chamado ou chamada, né?
onde você vai usar uma linguagem até própria da internet, você vai fazer uma chamada para ação. É o apelo, é o convite, é o desafio de fé, não é? É essa parte chamada para ação. Então, os três seis: clareza, conexão, né? Clareza, conexão e chamado. Você vai aprender a identificar esses três seis, resumir de modo que esteja adequado a um esboço de uma única página. Você não vai levar o texto todo escrito, né, do começo ao fim. Você vai fazer a pesquisa, você vai usar livros, vai usar o TheWord, que você já está acostumado a usar comigo aqui, não é? Você vai usar todos os recursos que você tem, sites, o Bible Hub, que eu também recomendo no livro, né? E vai usar tudo isso em prol do sermão expositivo. Então, você vai comprar o menos livro possível, vai usar as ferramentas, a maior parte gratuitas que você tem na internet, e com o conhecimento que você tem, uma linguagem simples, objetiva, feita, esse livro aqui foi feito em uma linguagem própria para pregadores leigos, pregadores que nem sequer fizeram seminário. Então, vocês que já estão acostumados a leituras do seminário, para vocês vai ser, ó, mamão com açúcar, né? É um livro interessante, tá bom? Ainda não tem ainda na versão digital, só na versão impressa por enquanto, mas você pode encomendar ele no site e pode adquirir. Para quem conhece, ó, ele teve um prefácio feito aqui, ó, pelo pastor Ronald Gustavo, um grande amigo meu, né, da DEVEC, já pregou lá na igreja Congregacional do Barreto, nossa igreja lá, né, Niterói Barreto, e olha, é uma benção, tá? Arminiano, pois é, ele é arminiano, mas é gente boa, né? Você sabe que ele é gente boa. Então, você tem aqui nesse site, o site da Wiclap, você vai achar ali todos os meus livros, né? Todos os meus livros, se quiser, você consegue achar tranquilo aqui na Wiclap. É wiclap.com, você clica em loja, aí você faz a busca pelo meu nome ou pelo título direto do meu livro, e você vai achar. Esse livro aqui, ó, tá nesse valor aqui, ó, tá? Por enquanto está nesse valor aqui. Você vai fazer, clicar aqui em comprar, colocar cartão e chega na sua casa depois de aproximadamente uns 20 dias, quando o site, né, a equipe aqui do site vai estar imprimindo o seu exemplar e enviando para o endereço que você colocou no seu cadastro aqui no Anal e Clap. Tá legal? É um site bem interessante, a qualidade do livro é boa e você vai gostar. Aí depois que você comprar, você fala, pastor, eu comprei o seu livro. Será que você pode me enviar o prompt, né, os dois prompts da inteligência artificial para eu poder usar? Eu te mando o arquivo já digitado, para você só copiar e colar na inteligência artificial de sua preferência. Tá legal? Você vai ter aqui, ó, material muito bom para usar, inclusive com o que há de mais moderno hoje em dia, que é um prompt otimizado, um prompt que ninguém tem, um prompt que eu criei. Levei todo o período de carnaval criando esse prompt e testando, né? Fazendo aqui, deu errado, aí eu refazia, depois fazia novo teste, fiz vários testes para esses prompts, né? E o mais simples foi mais tranquilo de fazer, mas o mais completo foi muito complexo. Eu levei um tempão para fazer. Todo o período de carnaval, né? Quando o Davi estava lá, bebendo cerveja lá e participando, né? Do carnaval pagão, né? Eu estive aqui, ó, trabalhando nesses prompts aqui e fazendo o livro, não é? Muito interessante. E eu acho que vai ser muito útil, até para quem não tem assim muito conhecimento já pré-colocado, né, de homilética, de pregação em si, para quem nunca pregou na vida, vai inclusive conseguir fazer o estilo de pregação mais difícil que tem, que é a pregação expositiva. Tá legal? Fica a dica aí para você realmente comprar o livro, não é? E também usar aqui para crescer, né, no seu ministério da pregação. Tá legal? É um livro bem interessante, se você tiver a oportunidade de conhecer esse meu material. Muito bem, shalom a todos. Estamos aqui na nossa aula. Vamos tratar agora aqui sobre aquela polêmica da história de Jefté. Você conhece o texto?
Se você já tem algum tempo, né, no meio evangélico, você sabe que esse é um texto bastante complicado e bastante polêmico. Será que o juiz Jefté realmente matou a sua filha? E há, historicamente, né, há muita discussão ainda sobre isso. Mas olha só, eu achei um jeito de resolver o problema e com a própria exegese, tá? Até o ano passado, eu pensava de um jeito. Então, fazendo uma exegese, assistindo um vídeo atual, que foi lançado esse ano no canal que eu sigo, canal de exegese do Antigo Testamento, eu achei interessante a abordagem dele, fiz as pesquisas e, de fato, percebi que esse dado sintático dentro de um procedimento exegético que a gente também costuma usar resolve o problema, tá? Mas vamos primeiro conhecer a questão. A gente sabe aqui, da vida de Jefté, que é um dos juízes de Israel, ele era um juiz que tinha uma má fama, né? Porque a mãe do Jefté era prostituta. E isso, na época bíblica, trazia preconceitos. E Jefté, ao longo da sua vida, ele carregou o preconceito, ele era um pária social, porque ele era mãe de uma prostituta, uma mulher mal falada, uma mulher da vida, né? E ele então carregou ao longo da sua vida esse estigma social. Ele e a filha dele também que ele tinha, né? Eles tinham, parava sobre eles essa sombra, que na época bíblica era coisa muito importante, era muito, coisa muito séria, né? Você ter um antecedente certo naquelas genealogias que se fazia. Bom, aqui em Juízes, capítulo 11, versículo 31, nós temos a fala do voto de Jefté. A gente vai começar a ler aqui nesse texto, né, do versículo 31, porque Israel está, na época dos juízes, era sempre assim, né? Não tinha rei, não tinha uma liderança permanente. O tabernáculo ele ficou montado em definitivo na cidade de Siló, não era em Jerusalém, era em Siló, não existia templo ainda, era um tabernáculo que ficou de modo permanente montado ali. Então, a liderança de Israel naquele período dependia muito de quem era o sacerdote, do modo de influência, né, que esse sacerdote tinha, e geralmente, quando Israel desobedecia a Deus, entrava num processo de abandono da fé em Deus, ou então de sincretismo religioso, que era muito comum também, né? Continuava até adorando a Deus ali, participando das festas, fazendo sacrifícios no tabernáculo, mas ao mesmo tempo adorava a Moloque, adorava a Baal, a Xerá, aos deuses pagãos, né? Cananeus, enfim. Até os deuses egípcios entraram nisso. Então você tem aqui uma apostasia crescente, né, no período dos juízes. Cada um fazia o que dava na telha, a verdade era essa, né? Então, por causa disso, Deus permitia que povos estrangeiros, povos cananeus, invadissem, invadissem o povo e criassem problemas ali. Então, quando o povo sentia o peso, né, da perseguição, da luta e da mão pesada de Deus, o povo clamava, aí Deus levantava um juiz. O juiz não era para julgar, não era um juiz que julgava, né? Era um juiz como herói guerreiro. Então, nessa estirpe tinha Sansão, tinha o próprio Jefté, heróis guerreiros que se levantavam, ou sozinhos ou com o exército, eles se levantavam como líder, atacava belicamente e libertava, muitas vezes por milagre, mas eles eram usados por Deus para libertar o povo do jugo desses pagãos invasores. Então o povo ficava ali adorando a Deus, era liberto, ficava feliz durante um tempo e depois novamente pecava e depois novamente precisava de um juiz. Era um ciclo vicioso, né, que ficava desse jeito. Essa era uma questão importante a gente perceber para que a gente saiba o quanto é importante e necessário a gente entender o contexto histórico na época dos juízes. Bom, então Jefté, na época dele, Israel estava sendo oprimido
pelos amonitas, né, que eram povos pagãos e que estavam ali perturbando a paz de Israel. Então, só tinha o guerreiro, era o guerreiro que Deus levantou, era Jefté, que apesar de ter um passado difícil do ponto de vista social, mas era um guerreiro competente. Ele teve que se esforçar para isso. Ele alcançou destaque e Deus o levantou. Então, permitiu que ele agisse, né, para que estivesse de verdade libertando o povo dos amonitas. Agora veja aqui o versículo 31. Quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Aqui é que pega, porque Jefté, antes de ter a vitória, ele faz um voto para Deus. E na época bíblica, o voto era algo solene, feito num contexto com testemunhas sociais e religiosas. Então chamava na época todo o clã, toda a família. As pessoas assistiam, né, e participavam ali porque era uma ocasião solene. Então, quando alguém fazia um voto, quando alguém prometia alguma coisa, ou tinha algum julgamento, né, de um juiz mesmo, né, que era o ancião da cidade, para julgar alguma causa, todo mundo ia para os portões da cidade, e ali todo mundo reunido, pelo menos os adultos, especialmente os homens, né, estavam ali reunidos, e então acontecia todo esse evento social, inclusive o voto público. Então estava ali Jefté fazendo o voto público perante Deus e perante a sociedade, dizendo que ok, já que a cidade deu essa chance dele se vingar dos amonitas e livrar Israel disso tudo, né? E aquela era a chance dele poder restaurar a sua vida social, entendeu? Era a chance que Jefté tinha de ter algum tipo de prestígio, já que ele não era prestigiado devido ao passado da sua mãe. Isso era um estigma social, como eu já disse, né? Então, essa era a chance de Jefté ter uma nova vida, inclusive, e garantindo até um futuro melhor para sua filha, a única filha dele, né? Então, lá estava ele fazendo voto que se ele voltasse vitorioso da guerra, aqui diz, nesse texto aqui, na Nova Almeida Atualizada, quem primeiro sair da porta da minha casa. Aí eu vou explicar para você por que que ele fez esse voto. Aqui está quem, tá? Mas outros textos, outras versões, que a gente vai fazer os juros de versões, mostra o que, traz o que também tem mais a ver com a mentalidade de Jefté quando ele fez o voto. Qual era o costume da época, né? Chegava a noite, quando chegava a noite, a família pegava os animais de pequeno porte que a família cuidava, como ovelhas, cabras, cabritos, né? Animais de pequeno porte, não de grande porte, de pequeno porte, que servia para dar o leite, e dali fazer coalhada, fazer queijo, o próprio leite em si, fazia até manteiga, né, de cabra, com leite de cabra. Era o costume da época, as ovelhinhas também, né, eram cuidadas assim. Então, esses animais de pequenos portes, à noite, eles eram recolhidos para dormirem na manjedoura da família. Ali no estábulo, na verdade, né? A manjedoura é onde se comia, onde botava o alimento desses animais. E na família, na casa judia antiga, tinha um quarto ou um ambiente ali especial separado para esses animais dormirem. Então, quando recolhiam os animais, eles então comiam, bebiam água ali e dormiam, passavam a noite. Lá para 5, 6 horas da manhã, ao raiar do sol, quando o dia amanhecia, eles botavam os animais para fora. Eles ficavam ali nas redondezas ali próximo, da onde está a casa. E, é claro, o dono dos animais, o dono da casa, ficava ali olhando e observando, né? Se for o caso de levar a ovelha para algum pasto, levava, né? Mas olha que interessante. Então, na cabeça de Jefté, quando ele chegasse pela manhã cedinho, vitorioso da batalha,
Ele esperava encontrar o primeiro animal que pertencesse a ele e que aparecesse à sua frente para recepcioná-lo, porque esse era o costume, essa era a forma de toda a família judaica antiga amanhecer, colocar para fora os animais. Essa era a expectativa de Jefté. Mas não foi o que aconteceu eh, quando Jefté chegou em casa vitorioso, ele viu a primeira filha. Vamos ler aqui o versículo 32, ó. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon para lutar contra eles, o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroeira até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo e até Abel-Querami. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Versículo 34, ó. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro. Ele não esperava que fosse a filha, mas um dos seus animais, tocando tamborim e dançando, porque ela já tinha recebido a notícia da vitória. De repente, ele recebeu a vitória na noite passada, a notícia chegou até Mispa, todo mundo já sabia, e Jefté, então, feliz, a filha feliz, ele então dorme lá na rua ou no caminho, e na manhã seguinte, quando ele volta, esperando ver o animal, para esse tipo, né, de problema, ele vê a família dele, vê a filha dele, aliás. Ela era sua única filha. Ele não tinha outro filho nem filha, apesar dela, né? A reação dele, no versículo 35, quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Era coisa tão séria que ela provavelmente não sabia, né? Porque eram só os anciãos da cidade que estavam ali, né? No voto solene. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, o filho de Amon. Ela disse mais ao seu pai que me seja concedido isto: deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras, porque a moça era jovem, devia ser uma pré-adolescente, que era comum, né, na época, as moças ficarem virgens, né? Hoje já não é tão moda assim, né? Devia ser ainda, mas não é. A garotada, adolescente aí, tá tudo tendo uma vida ativa aí nessa área, né? Mas antigamente isso era um tabu, inclusive, social. E o pai consentiu, dizendo, vá, deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que ele fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefté, o gileadita, tá? Então, esse texto aqui mostra para gente a tragédia na vida de Jefté. E a gente, às vezes, fica na dúvida, né? Mas peraí, ele matou mesmo? Porque ele disse que ofereceria holocausto. A palavra holocausto em hebraico é olá. A gente vai ver daqui a pouco. Sabe como é que era o holocausto? Você pega o animal, o holocausto era feito com animais, né? Era a oferta queimada por inteiro. Então você pegava o animal, primeiro degolava o animal, esse era o modo kasher, ou o modo permitido pela lei, né? De se sacrificar o animal e aproveitá-lo até para comer, né? Você degolava o animal, depois que o animal já estivesse morto, você pendurava o animal pelas patas traseiras, de cabeça para baixo, até o sangue inteiro escorrer. Você recolhia o sangue do animal, né? Recolhia todo o sangue, deixava o sangue inteiro escorrer com o animal pendurado de cabeça para baixo. Depois que escorria tudo, você recolhia uma parte do sangue para colocar nas beiradas porque o local do holocausto, né?
o local ali da oferta, ele era quadrado, ele tinha os chifres assim, nos 4 cantos, e então você aspergia um pouco do sangue do animal que você recolheu ali, né, o sangue dele, que você matou e recolheu, você aspergia ali em cima desses chifres dos locais do holocausto, né. Então você aspergia, esquartejava o animal, cortava as patas, traseiras, dianteiras, a própria cabeça e o corpo também cortava em pedaços menores, colocava tudo ali em cima do altar do holocausto. Esse altar que já tem os 4 chifres, aspergidos com sangue, colocava a palha ali também e colocava fogo. Então deixava o holocausto queimar por completo. Caso o fogo se apagasse ao longo do processo de queima e você via que ainda tinha alguma parte ali para queimar, você botava mais fogo, até queimar tudo e tudo virar cinzas. Se de fato ele queimou a sua filha, matou a sua filha e ofereceu em holocausto, foi desse jeito que ele tinha que ter feito com ela. Degolado, colocar de cabeça para baixo, recolher o sangue, esquartejar, colocar em cima e tacar fogo, deixar queimar tudo. Sobrar nada. Se, quando Deus pede o sacrifício de Isaque para Abraão e não tivesse um empecilho ali, se o próprio Deus não tivesse dado outro caminho ali, era também desse jeito que Abraão ia fazer com Isaque. Dessa forma. Pra você ver como é que a coisa era pesada, né. Então essa é a questão. Será que ele de fato fez isso, já que ele disse que ofereceria o holocausto? Aqui no texto diz quem primeiro, tá? Mas eu vou gerar aqui a versão com vocês. Vamos começar aqui com a ACF, ó. Aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vieram ao encontro. Não é mais quem, não é pessoa, mas é aquilo que. Era um animal. Aquilo é para coisas, para animais, né? Não é para pessoas. Quando você traduz como a Almeida, Nova Almeida atualizada, como quem, você já está interpretando. E interpreta que era uma pessoa. Quando você coloca aqui na tradução aquilo que ou o que, você está dando a entender que a interpretação sua é de que era um animal, tá? E não uma pessoa. Vamos continuar nosso giro, ó. Almeida 21. Qualquer um que sair, tá? Da minha porta. Então, aqui está aberto, tanto para animal quanto para pessoa. Almeida, revista atualizada. Quem primeiro, aqui também segue, a nova Almeida atualizada segue ainda, permaneceu com a tradução da atualizada, né? Quem? Pessoa. Vamos ver aqui, arque, antiga, aquilo que. Arque da Sociedade Bíblica de Portugal, aquilo que. 1911, aquilo que. E tem uma nota aqui, né? Ou aquele também, aquilo, né, com 2 L's, porque é uma versão antiga. Bom, tem a Arc 1969, aquilo que. A Arc em geral é aquilo, né? É traduzido como aquilo. Essa aqui não tem, arca, aquilo que. Aumenta a revista Melhores Textos. Revisado com Melhores Textos 67. Qualquer que. Bíblia Ave Maria, católica, se me entregar nas mãos amonitas, aquele que. Pessoa, tá? BKJ fiel, que é o que quer que saia. Animal. Deixa eu ver aqui, essa aqui é a Bíblia livre. Qualquer um que me sair. Também fica dúbio, né? Livro de Jerusalém vai ter, CNBB católica, a primeira pessoa. Aqui não tem chance para dubiedade, é a primeira pessoa, tá? Deixa eu ver com a outra. Tô pulando aqui um pouco, né? King James atualizada. Aquele que, pessoa. King James Version. There it shall be.
É a quem, não é quem. LTT, que segue a ACF, né? Então, quem quer, quem é pessoa, mas tem uma notinha aqui, na nota diz quem quer pode se referir ao animal, mas é muito mais provável que se refira a uma pessoa por ter propósito em sua mente o de sair para encontrar Jefté. Não sei se essa é a interpretação correta, mas vamos seguir aqui, né? NA já vimos. Deixa eu ver aqui a Bíblia Viva. O primeiro que saísse, aqui está dúbio. Deixa eu ver. Aqui já a NVI que eu não vi, né? NVI é boa, é importante. Aquele que, pessoa também, né? Aquele, pessoa. NVT, darei ao Senhor o que saiu, o que? Animal, né? Coisa, o que saiu. Então, para mim está muito claro, já vou ver aqui os comentários que colocaram aqui. Para mim está muito claro que na cabeça de Jefté, a interpretação dele, quando fez o voto, ele pensava em um animal. Claro que ele não pensava na sua filha. O pensamento dele era de um animal, tá? Lógico. Pelo giro de versões a gente viu isso. O texto hebraico deixa essa parte deixa em dúvida. A Septuaginta não deixa. A tradição judaica, de um modo geral, também interpreta sem dúvidas, mas o texto hebraico massorético deixa dúvida, tá? Fiquem abertos. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Bom, deixa eu ver os comentários aqui. Michele Furtado, bem brutal. De fato, é bem brutal mesmo, né? Tem como aliviar, né? Porque esse era o modo, né, que Deus criou para poder estar perdoando, né, e ali propiciando, né, pelo pecado, o sacrifício propiciatório tinha que ser brutal. Por isso tem que ter sangue, né? E uma coisa que talvez vocês não saibam, mas a lei mandava, especialmente o Cordeiro Pascal, mandava que a família escolhesse um animal dela própria, aquele animalzinho que a criancinha, né, já estava acostumada de ver, como se fosse o pet de hoje, né? É como se Deus pedisse para você sacrificar o seu cachorrinho, o seu gatinho de estimação, né? Você cria aquele animalzinho até certo ponto, a criança se afeiçoa a ele, a família se afeiçoa, de repente ele é o animal do sacrifício, você tem que abrir mão dele, mesmo já tendo se afeiçoado a ele, especialmente uma criança. E a criança mesmo vai participar do ritual lá, vai ver o animalzinho sendo morto. Vai chorar muito, vai sofrer com aquilo, mas era necessário fazer assim. Por que isso, né? Por causa disso. Para marcar o judeu desde a infância pelo sacrifício, pela entrega do animalzinho que ele já amava, que já gostava, pela entrega para mostrar o preço do pecado, o que o pecado faz. E o preço necessário para resolver o problema do pecado. Desde cedo a criança era ensinada desse jeito. E abrindo mão de algo que era caro, que era importante para ela, que era o seu bichinho de estimação, a sua ovelhinha, o seu cordeirinho, né? O bodezinho lá, meio caolho lá. Não, aí não, né? Porque para sacrificar bode não pode ser caolho.
tem que ser o bode perfeito, né? Um cabrito perfeito, uma ovelha perfeita, no sacrifício. Mas esse é o fato. A criança já tinha se afeiçoado. E na hora do sacrifício ela tinha que abrir mão disso. E tinha que sofrer as consequências dessa morte. Ninguém ia contar para aquela criança que existia o céu dos cordeirinhos, o céu das ovelhinhas, e agora ela está feliz lá com Deus. Não, não tem essa história. Ela via, sabia o que estava acontecendo, e isso era a lição para ela sobre o pecado, sobre a vida religiosa, para de fato marcar aquela criança, ela não crescer tratando o pecado como se fosse coisa boba. Entendeu? Era necessário. Então a questão aqui é essa. Ele prometeu sacrificar, mas ele pensava no animal. A filha apareceu. O voto tinha sido feito diante de Deus, diante dos anciãos. Era um voto público. Como é que fica essa história? Como é que ficou isso? A Septuaginta, apesar do texto hebraico, eu vou abrir o texto hebraico aqui para você ver, para você conhecer, né? Virrayá, Ha, Yotse, Asher, Yetse, Ida, Lete, Beti, Likra, Ti, Peshuvi, Peshalom, Mibne, Amon. Até aqui, Amon, você marca no seu entendimento que até aqui tem uma. Eita. Até ali em Amon tem uma razão de ser, tá? Aqui, lá, Beit, até Amon, tá? Bechalom, Mine, Amon. Até aqui, Amon, tem uma razão de ser, tá? Você vai entender o porquê, já vou explicar. Aí tem essa parte final aqui, ó. Virrayá, lá Adonai, aqui é o tetragrama, né? A gente lê lá Adonai, Virra ali Tihu, Olá. Olá é o sacrifício de holocausto. Olá é a queima total, tá bom? É a queima total do sacrifício. Não se aproveita nada. No sacrifício que não é holocausto, antes de queimar, o sacerdote separava ali, o levita, o sacerdote, separava uma parte da carne para ele e a família dele consumir. Era parte do processo, quando era um sacrifício que não era holocausto. Um sacrifício de paz, né? Mas quando ele o olá, que é de holocausto, não tinha jeito, era para queimar tudo. Não era para deixar nem um fio de pelo, né, do animal. Para queimar tudo, tá? Bom, esse é o texto. O texto, ele deixa meio dúbio, porque se eu tentar abrir aqui, deixa eu achar aqui onde é que está, o RISP, né, que é o que a gente costuma usar, ou até melhor, né, essa aqui, ó, BSB em hebraico, tá? Então você tem aqui, ó, Berraiá, é uma conjunção, né, o verbo conjuntivo, mas o verbo no caso, no perfeito, né? Ou seja, no perfeito é a ação completa, tá? Bom, aí você tem aqui, então, o verraiá é e foi que eu esque, né? Verraiá. O verbo raiar é o verbo ser em hebraico. Né? Quase não se usa, aliás, né, aqui aparece, mas no hebraico bíblico se evita usar o verbo ser no presente, para não ficar parecido com o nome de Deus, né? Mas então, eis que, e aconteceu, né? Que ha e o se, tá? É o outro verbo aqui. Deixa eu ver aqui, porque aqui não vai ter, né? Aqui em português parece com mais tranquilidade, né? Então, quem primeiro, ó, quem primeiro aqui, ó, é o verbo yatsar, ir, vir para fora, sair. Como ele usa o verbo sair, esse quem ou o que, ele fica dúbio. Ele não está muito claro no texto hebraico, tá? Não fica muito claro. Aqui já é uma interpretação na tradução, tá? Posso fazer sentido em português. Então, por isso eu fico ao gosto do tradutor, se é quem ou se é o que. Por isso que está em aberto, tá? Porque em hebraico são dois verbos na sequência, você viu aqui. É, é, eis que, e aconteceu que, e aqui já vem o verbo você.
né? O que vier, o verbo vir aqui, asher, que, vier, que e etc. Ou seja, vier aqui, o que veio, vier que veio. É assim que está literalmente no hebraico. Vier que veio. Então, veja que é difícil de traduzir, né? Porque aqui deixa dúbio se era pessoa ou animal. Do ponto de vista lógico, a gente entende que a cabeça de Jefté, pela própria cultura, né, da época, era pensar que, de fato, ele pensava no animal. Eu não ia imaginar que era a filha dele, e se ele imaginasse que podia ser a filha dele, ele jamais falaria que sacrificaria, né? Mas essa é a questão. Será que ele disse mesmo que sacrificaria? Será que ele fez isso? Bom, vou sair da Bíblia agora. Vou abrir aqui a exegese que eu preparei. Você já tem aqui a exegese pronta, que eu preparei aqui, lá no grupo do seminário. E também já coloquei na pasta também. Você já tem na pasta da matéria lá. Esse PDF de 9 páginas, tá bom? Conversando, tratando aqui do voto de Jefté, dessa exegese aqui, tá? Então, você tem aqui quem sou eu, né? Você vê aqui o link, coisa e tal. Aqui eu dou uma introdução. Aqui tem um comentáriozinho, tá? Um comentário aqui, retirado da Faith Live Study Bible, tá? Que é a Bíblia de Estudo Lexham Press, tá? Que é uma versão muito interessante, importante, mas é em inglês, né? Já traduzi aqui para você. O que quer que saia, a expressão usada aqui em hebraico é ambígua, como eu disse, né? Então, vamos retomar aqui. Então, esse comentário aqui já demonstra o que a gente acabou de ver, né? Dessa dubiedade aqui nos dois verbos, um atrás do outro, e não aparece aqui, né? Esse achir, que é o pronome relativo, ele é o que ou quem, não é? Aqui o contexto não. O contexto fala um pouco, né? Mas a gente vai ver aqui que diretamente o texto não deixa claro. A gente entende que era um animal, né? Porque ninguém em sã consciência prometeria sacrificar a filha. Mas se bem que na época dos juízes, como era uma época sem lei, né? Sem lei definida, então ficou muito claro que era possível também que eles atendessem a um deus pagão, sacrificando filhos a Moloque, por exemplo, ou até a Baal, acontecia isso. Até a Asherá também. Então, esses deuses pagãos exigiam sacrifícios humanos. O Deus da Bíblia nunca exigiu, até proibia, porque isso era uma marca do povo judeu de não sacrificar pessoas a Deus, né? Apenas animais. A questão aqui é essa. Por ser o período dos juízes, ele falou um voto impensado aqui, de qualquer maneira, né? Sem um critério. Ele, então, desobedeceu à lei de Deus. E para manter o voto, ele matou a filha, ou o sacrifício foi um sacrifício amenizado, mas ainda assim também um sacrifício, especialmente para ela, né? Um sacrifício perpétuo em que ela manteve a virgindade. Então, o versículo 31 fica dúbio. O contexto dá muita ênfase à questão da divindade, a virgindade, né? Divindade não, virgindade. O contexto dá ênfase à virgindade. E a cultura judaica interpreta como sendo também, de modo geral, né? Tem também divergência lá, mas de um modo geral, interpreta como sendo a entrega dela para a virgindade perpétua. Ou seja, ela foi consagrada, assim como Samuel foi consagrado por Ana no templo para dedicar a vida dele a servir a Deus no templo. Essa moça aqui, essa adolescente, não teria uma vida normal na sociedade, não seria feliz, portanto, no sentido social, normal, mas seria como se fosse uma freira na Igreja Católica, né? Totalmente dedicada a servir na Igreja Católica, né? Na percepção dele, servir a Deus, né?
com toda a sua devoção e dedicação total ali, sem, sem ter, dividir o seu amor, a sua atenção, a sua vida com o marido, entendeu? Ela ficaria completamente dedicada ao serviço do templo e permaneceria virgem até morrer. Sabe-se lá quanto tempo ela viveu e morreu virgem, né? Se for essa a interpretação. Então, está na mesa essas duas interpretações. A mais radical, que muitos intérpretes ainda defendem essa ideia mais radical, especialmente cristãos, né? Pessoas que têm essa ideia de que ele de fato matou a filha, sacrificou desse jeito, ele participando, não pode terceirizar, ele tinha que estar lá junto, orando junto, vendo tudo aquilo e vendo a filha morrer daquele jeito, que eu expliquei, né? Se ele não sacrificou, foi um sacrifício simbólico, que estava de acordo com a lei, já que a lei não exigia sacrifício humano, era um sacrifício ritual, era um sacrifício simbólico dela, né? Como o voto de Nazireu, como o próprio voto mais permanente lá de Samuel no templo, essa moça ficou então desse jeito, né? E aí, né, a gente vai ver aqui uma questão interessante. Quando a gente faz um trabalho, que é também uma forma de fazer exegese, um dos movimentos da exegese é fazer a segmentação do texto. Na segmentação do texto, você isola a oração principal e você dá uma entradinha aqui, né, marcando as orações que são subordinadas a ela em termos de ideia. Aqui tanto envolve a questão sintática, até mesmo, né, que é sintaxe do hebraico, quanto também envolve a questão de ideias. Enquanto você faz a segmentação desse versículo, você chega a uma compreensão que vai corroborar com como a Septuaginta trouxe em grego, que não há dúvida ali. Na Septuaginta, ela não foi sacrificada, ela foi oferecida como sacrifício simbólico na sua virgindade. Essa foi a interpretação que aparece na Septuaginta pelos judeus helenistas, né, da época da produção da versão grega do Antigo Testamento. Também corrobora com uma boa parte dos sábios judeus, porque, de fato, ele leva muito a sério essa questão de que, para o povo judeu, o sacrifício humano não era permitido pela lei, né, apesar de ser a época dos juízes, mas prevaleceu o bom senso, né, digamos assim. E a própria segmentação sintática do versículo tira a dubiedade, tá? Porque aqui o que acontece aqui na tradução segmentada, né, em português, né? Você vê aqui a oração principal, como eu disse, vai até Amon, né? Mibne e Amon, ou seja, os filhos de Amon, tá? Que são os amonitas, e aqui divide essa parte aqui no hebraico, Verhaiá, lá Adonai, ou seja, eu, e essa pessoa, ou essa coisa, será para Yahvé. Verhaiá e será, o verbo ser. Lá é a próxima matéria que vamos estudar ainda, as preposições inseparáveis. Aqui é a preposição li, que vamos estudar a partir da próxima aula. Então, Verhaiá, lá Adonai, será e será para Adonai, para Yahvé. E ali teru, e sacrificarei olá, como holocausto. Tá? E será sacrificado como holocausto. Aqui, ó, da segmentação em português vai te ajudar a perceber isso. Então, quem quer que saia da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar em paz do filho de Amon, é a primeira oração. Aqui tem uma ação. A ação é a promessa que ele faz no voto, de Deus o abençoar e ele voltar com segurança, com paz, com vitória, tá? Porque na cabeça dele isso era importante, seria a redenção social dele. Na circunstância
que ele vivia na sociedade, seria a redenção dele. E a filha também sabia disso, por isso que ela se alegrou muito. Era a vitória do pai no contexto que seria a redenção da família na sociedade. Agora, depois dessa parte aqui, que é a questão da vitória dele, você tem duas pequenas frases que são derivadas dessa, mas não são completamente subordinadas em termos de ação. Então, é o que a gente vai ver mais à frente aqui, né, depois da análise morfológica, eu vejo aqui palavra por palavra, né? É o que a gente vai ver aqui, ó. Se chama aqui, ó, de apódose, que é a segunda parte do período gramatical, cujo sentido é o complemento da primeira parte, chamada prótase, né? Você vê aqui, então, no verraiar, você vê essa parte, o verraiar, o que está aqui, ó, verraiar, né? Então, essa primeira seta aqui é uma apótose. E toda essa parte grande aqui, a parte inicial, até amor, é a prótase. Essa é a prótase que deu início, que deu ensejo a duas apótoses. Essa é a primeira apótose, que tem que tem um ciclo de ação próprio, e essa é a segunda apótose, até aqui o ponto final, né? Que tem outro ciclo de ação próprio também. Portanto, outro verbo próprio, tá? Agora veja como esse desenho aqui já te deixa entender o que de fato o texto quer dizer, mesmo no hebraico, né? Quem quer que saia da porta, seja pessoa, seja animal, né? Se fosse um animal, será consagrado ao Senhor. Como? Na forma de um holocausto. Mas como foi a filha, aqui na promessa ele teve um jeito de reinterpretar. Ela seria consagrada ao Senhor. E o outro animal que ele pegaria lá dele, ele ofereceria como holocausto. Ou seja, esse holocausto com o animal seria uma forma de sacramentar publicamente que ele cumpriu a promessa que ele havia feito de modo aberto, de modo insensato, porque foi feito de qualquer jeito, sem pensar direito, sem pensar bem, né? O animal selaria socialmente o cumprimento da tragédia real que se abateu à filha dela. A tragédia é o quê? Dela morrer virgem, não propriamente dela se dedicar ao Senhor, porque ser dedicado ao Senhor não é uma tragédia, né? É uma benção, como Samuel foi. Mas do ponto de vista da redenção dele e da família dele, né? Com essa grande vitória que ele recebeu, ele ainda seria um pária social, porque a loucura que ele fez dessa promessa trouxe uma vergonha perpétua para sua filha dela morrer virgem. Não constituir família, portanto, foi uma mulher infeliz e incompleta até ela morrer, seja lá o tempo de vida que ela teve aqui na terra. Entendeu? Então, ela serviu ao Senhor? Serviu. Isso era bom? Era. Mas lá na cabecinha dela, no coraçãozinho dela, de adolescente principalmente, ela nunca seria uma mulher completa, porque não teria marido. Socialmente era uma sentença de morte para ela. E para ele também, porque não deixou descendência, ele não teve descendência, só tinha ela de filha, né? Não consta na Bíblia que ele teve outro filho depois. Talvez a esposa dele já tivesse morrido, algo assim, não sei. Ou simplesmente a vergonha, a nova vergonha que se abateu, entendeu? Tirou toda a alegria da vitória e do sonho de uma redenção social que ele tinha por ser um homem que nasceu de mulher prostituta, portanto, alguém que era um pária social. Entendeu? Você pode ver aí, ó, com calma, tem mais explicação aqui, ó, embaixo. Depois da análise morfológica, aqui embaixo, ó. Tem o termo técnico gramatical para isso. Cá embaixo, na análise da construção policêntrica, eu estou aqui na página 5, né? Construção policêntrica envolvendo a prótese
e as duas apóteoses, que a gente já viu, né? Policêntrica porque tem dois centros de ação. É uma construção que tem dois centros de ação, tá? Uma construção policêntrica em hebraico ocorre quando uma frase apresenta múltiplos centros sintáticos que competem pela ênfase, criando ambiguidade ou complexidade interpretativa. Em Juízes 11:31, a frase pode ser dividida em prótese exposicional, que é a parte maior que vai até a mão, né? E a apótese dupla, as duas apóteoses, né? Será o Senhor e oferecer o holocausto. Então, será do Senhor, no caso da filha dele, será do Senhor em virgindade perpétua servindo no templo. E no caso do animal, que seria a marca, né, da comprovação de que ele cumpriu a promessa, entregando ao templo, é oferecer um holocausto, direitinho lá, conforme manda a lei, na forma de sacrifício de um animal, tá? Pastor, Então, oi, diga aí, Davi. só porque tá meio lento o meu entendimento. No caso aí, então quando o Jefté rasga as vestes e lamenta, né? Ele fala lá, você é a causa da minha calamidade. Quando o Jefté fala isso, ele está lamentando porque ela vai ser virgem o resto da vida, é isso? Vai ser virgem, ela vai ser uma mulher incompleta para a sociedade por não ter casado, e, portanto, não ter filho também. O fato de ser a única filha dele não daria descendência a ele ou para o marido dela, né, no caso, ele não teria essa felicidade, e ela também não. E a vergonha que ele tinha por ser filho de uma mulher prostituta, né, a mãe dele era prostituta, essa vergonha que era a chance dele, né, de se ver livre desse estigma social, trazendo a vitória e, né, libertando o povo lá, sendo o juiz de Israel, essa vergonha não foi resolvida, não foi apagada, porque agora uma nova vergonha se abateu sobre ele, que é o fato da filha dele estar nessa condição, ainda que servindo a Deus, mas socialmente falando, uma mulher incompleta por não ter se casado e não ter filhos. Ah, tá, entendi. Pegou? Peguei. Então Faz você sentido. vê que tem que juntar tudo, tem que juntar gramática, tem que juntar conhecimento de sintaxe, tem que juntar conhecimento histórico-cultural, tanto do período dos juízes, de um modo geral, quanto de como funcionava o trato com os animais na época, como era a questão da guerra, tem que conhecer também pelo fato de ele ser filho de uma prostituta, ou o estigma social que isso trazia para ele, entender qual era a expectativa deles dois, dele e da filha, com essa vitória da guerra, melhoraria a vida deles ali, entendeu? E tudo vai pelo ralo, por causa de uma promessa mal feita, por causa de um voto mal colocado, mal pensado, mal feito, não é? E por aqui segue, né? Aqui na análise segue, a análise literária contextual, histórica, cultural e arqueológica, também tem alguma coisinha aqui. Crítica textual, análise teológica propriamente, comentário geral consolidado, tá? Aqui de modo resumido, né? Não é um comentário geral mesmo, como tem que ser, mas é apenas resumido para você ver. A conclusão ficou claro agora, né, para mim. Eu pensava que ele tinha sacrificado até no passado, a partir do momento, esse ano que eu fiz essa exegese com a segmentação sintática, para mim ficou muito claro como um cristal de que, de fato, ele não a sacrificou e, pelo menos, eles pensaram bem, né, na hora de estar colocando isso aí em evidência. Aqui tem a bibliografia, no final, para você seguir, né? Hein, pastor? Esse. Diga aí, Davi. E essa questão, né, de Deus proibir sacrifícios humanos, ela ajuda muito a gente, né? Porque senão seria uma coisa bem contraditória por parte de FT. Não tinha como a gente acreditar que Deus estava se agradando disso, uma vez que Deus proíbe sacrifício humano. Exato. Quando eu pensava que ele tinha mesmo matado ela, antes dessa exegese, eu levei em conta, na época, o contexto da passagem, é claro, o contexto histórico-cultural, mas o que pesou muito na minha percepção anterior era o fato de ser a época dos juízes. Nessa época dos juízes, tudo era bagunça.
ninguém obedecia à lei, era uma zona total, né? Então, isso pesou na minha análise até ano passado. Quando eu percebi essa questão sintática, explodiu a minha cabeça. Não é só a cabeça de vocês que explode, a minha também. Ainda hoje explode. E isso aqui, se você leva a sério a exegese e costuma fazer exegese ao longo da sua vida, do seu ministério, vira e mexe, você vai explodir a cabeça, como eu até hoje acontece, comigo acontece até hoje, e você vira e mexe ao longo da sua caminhada, à medida que você estuda a Bíblia com maturidade, você vai mudando conceitos ao longo da sua vida. Esse é um conceito que eu mudei. Para mim, estava claro que ele tinha sacrificado, levando em conta a questão dos juízes e o voto como ele levou a sério, coisa e tal, mas olhando todo o contexto, levando com um olhar mais afetuoso até para a tradição judaica, né? E agora, para mim, ficou incontestável fazendo a segmentação e essa percepção aqui, ó, tanto no hebraico quanto no português, né? Então, teve, sim, duas ações. Se fosse um animal mesmo que ele tivesse visto, uma ação estaria servindo a outra, né? Como que ele apresentaria o animal para o Senhor? Sacrificando o holocausto. Mas foi a filha. Então, a filha ele consagrou e marcou a consagração oferecendo o animal em holocausto. Ficou claro como cristal para mim quando eu vi aqui essa segmentação textual. Tá bom?